Durante muito tempo eu via Deus agindo na vida dos outros, mas o agir de Deus na minha vida às vezes não era no nível que eu desejava. Olá pessoal, eu quero aproveitar dessa oportunidade e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho do testemunho ali, sobre a questão de a gente entrar em paz com a nossa própria história. Eu também, durante muitos anos, eu tinha como se fosse uma timidez e eu não sabia de onde vinha essa timidez. E foi quando então o Espírito Santo, de uma forma mais profunda, foi me encorajando a realmente eu conhecer melhor a minha história, eu ir mais a fundo, eu aprender a não ficar alienado dos meus sentimentos, dos meus pensamentos e até mesmo do meu passado. E nesse processo o Espírito Santo ele foi tão bom porque ele começou a me ensinar as verdades, tanto as verdades doloridas como as verdades gloriosas, mas com o objetivo, a gente entrar em paz. E como que isso aconteceu na minha vida, Foi uma coisa natural, não foi uma coisa que eu tinha planejado. Eu conheci uma equipe muito maravilhosa em Curitiba, a Ilza, o pastor Francisco, a Didi, e eles começaram a falar um pouco sobre cura, sobre restauração, e ali que começou um desencadear dessa vida mais profunda. E nesse processo, você é encorajado a conhecer a tua história e descobrir se realmente você sabe quem você é, o objetivo pelo qual você veio a existir nesse mundo. E foi dentro desse processo que eu comecei a rever a minha história, e nisso de rever eu comecei a ver que muitas coisas a minha vida não estava em paz, porque quando eu começava a rever a minha história, às vezes vinha um choro, às vezes vinha um sentimento de tristeza, às vezes vinha alguns sentimentos não muito agradáveis, e meditando mais na palavra de Deus eu pude perceber que a minha vida não estava em paz. E a Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. Então o testemunho que eu quero dar e encorajar você de que vale a pena a gente rever a nossa história com a ajuda do Espírito Santo. E eu pude perceber na minha história que eu tive que rever a história com os meus pais, eu tive que rever a história com meus irmãos, eu tive que rever a história comigo mesmo e até mesmo o meu relacionamento com Deus. E na medida em que eu fui entrando em contato, eu no início fui me deparando com alguns medos, fui me deparando com algumas inseguranças, mas pessoas me encorajando, o Espírito Santo me encorajando a fazer isso, e na medida em que eu fui conhecendo mais profundamente minha história, sabe algo que eu descobri? Eu descobri que eu era muito alienada dos meus próprios sentimentos, conhecia profundamente. E essa era uma das raízes da minha timidez, porque eu tinha medo de ser eu mesma, eu tinha medo das minhas próprias reações. Havia uma timidez dentro de mim que ela estava aprisionada na minha história, e eu tinha medo das minhas reações, e por causa disso muitas vezes eu me privava de ser eu mesma, eu me privava de permitir que aquilo que Deus me projetou a ser, eu pudesse a ser. E assim aos poucos o Espírito Santo foi me ajudando, eu tive pessoas para me ajudar, e a minha vida começou a passar por mais uma grande transformação. Durante muito tempo eu via Deus agindo na vida dos outros, mas o agir de Deus na minha vida às vezes não era no nível que eu desejava. Mas quando eu comecei a mexer na minha história e permitir Deus adentrar, assim como Jesus, a Bíblia diz que Jesus, quando ele morreu, ele adentrou até o inferno para pregar o evangelho às almas que lá estavam, para libertá-las, e depois ele subiu aos céus para se assentar à direita de Deus Pai. Então, assim como Jesus desceu nos lugares mais profundos, nos lugares às vezes mais temerosos, assim eu pude permitir Deus entrar nos lugares mais profundos da minha vida, e eu comecei a ver que o medo começou a cessar, e no lugar do medo entrou o amor. Então eu quero te encorajar a realmente você, junto com o Espírito Santo, você analisar como está a sua história. Você ama a sua história? Você ama falar daquilo que Deus fez com você? Você consegue falar daquilo que Deus realizou, daquilo que Deus transformou na sua vida, daquilo que Deus é real para você, e você ser um agente de influência, de transformação para outras pessoas? Essa é a pergunta que eu te faço. Ok, queridos? Veja, reveja se você ama a sua história, ou você odeia ela, ou você realmente tem raiva dela ao ponto de você não querer entrar em contato com ela. Tá? Eu quero te encorajar a você entrar em paz com Deus, consigo mesmo e com as pessoas. Um grande abraço, até mais.